Acabou. Cristiano Ronaldo é um aposentado. CR7 destrói essa carreira ao ir para a Arábia. Astro português está destruindo seu legado. Essa é a verdade sobre Cristiano Ronaldo, ou ao menos é o que se escuta falar por aí há anos. Desde que retornou ao Manchester United, a cada passe errado, chute para fora ou jogo abaixo da média, Ronaldo era destruído com os mesmos argumentos: sua idade, rendimento, ausências inexplicadas e a suposta incapacidade de acertar a nova geração. E olha que essas críticas não vinham só de invejosos online não, mas a mídia também abraçou a moda de falar mal do português e tornou ele seu alvo favorito do futebol europeu, em uma época que criticar Neymar e Mbappé ainda não estava muito em alta. Mas será que ele ficou tão ruim assim? Ou é que querem fazer parecer? Existem jogadores que cometem crimes e coisas muito piores e não têm a imagem destruída praticamente de graça como a do CR7 está sendo. E tudo isso enquanto ele declara que quer apenas continuar jogando. Mas afinal, Cristiano Ronaldo é mesmo um aposentado em atividade? Ele é tão bagre quanto dizem por aí? Meu nome é João Oliveira e se você é fã do Robozão, não deixe de se inscrever no canal, lanço vídeo novo toda semana. E caso goste do conteúdo, não deixe de curtir. Agora, bora pro vídeo. Vocês lembram das manchetes quando o Ronaldo decidiu voltar para o Manchester United? Não foi uma escolha simples. Na verdade, isso só aconteceu porque Alex Ferguson entrou na jogada para barrar a transferência dele para o City. E considerando que os donos do United, os Glazers, são conhecidos por amar a grana e não o futebol. É um tanto surpreendente que eles tenham topado trazer de volta o jogador mais caro do planeta. Rolavam boatos que o agente do Ronaldo só tinha sondado o City para fazer o United se mexer. E deu certo. Ronaldo chegou chegando e ensinando nos jovens da Premier League como é que se faz, participando em 17 gols dos seus primeiros 18 jogos de volta. E na Champions League, o cara estava simplesmente em outro patamar. Naquele momento, o clima parecia impecável, mas na realidade já havia um problema. Até a época do segundo jogo contra o Villarreal, o United já havia demitido seu técnico, Ole Gunnar Solskjaer, e colocando Carrick como interino. E bem, mesmo que Ronaldo tivesse acabado de garantir a única classificação deles para a fase eliminatória da Champions em 5 anos, logo em sua primeira partida no campeonato sob o comando de Carrick, Ronaldo foi colocado no banco e acabaram se contentando com o empate. E sem conseguir aprender com os erros dos outros, assim que assumiu o time, Rangnick colocou Ronaldo no banco contra o Young Boys, novamente se contentando com o empate medíocre e quase arruinando todo o trabalho que Ronaldo havia feito para garantir a liderança do grupo. No mês seguinte, rumores de um relacionamento conturbado entre os dois surgiram repetidamente e por mais que tanto Ronaldo quanto Rangnick insistissem que mantinham uma relação cordial, uma vez que ele substituiu Ronaldo contra o Brentford, não poderia ser mais evidente olhando para a linguagem corporal de Ronaldo, que algo estava errado, e o fato dele marcar apenas um gol nos 10 jogos seguintes confirmava isso. Só que as coisas ainda pioraram quando o Ronaldo foi misteriosamente deixado de fora da partida contra o City, supostamente por uma lesão, e ao invés de apoiar o time das arquibancadas, decidiu pegar um avião de volta para Portugal, levantando ainda mais os rumores de que havia algo de errado na relação entre o jogador e o United. E não é que quando o Ronaldo voltou dessa viagem ele parecia outro, revigorado, como se um fardo tivesse sido tirado do seu ombro. No seu primeiro jogo de volta, ele simplesmente destruiu, marcando um hat-trick na vitória por 3-2 contra o Tottenham. E essa foi considerada a melhor atuação dele na temporada. E não parou por aí, porque apenas 3 jogos depois ele marcou outro hat-trick. Tudo indicava que as coisas iam finalmente melhorar, mas então pioraram. Sua esposa teve complicações no parto e eles perderam um dos gêmeos, enquanto o outro estava em estado grave no hospital. Nesse momento, se ele tivesse tirado o resto do ano de folga para ficar com ela e a família, todo mundo entenderia. Mas mesmo assim, Ronaldo apareceu para jogar contra o Arsenal apenas 5 dias depois da tragédia. E não só jogou, como marcou o único gol do United, dedicado ao filho que se foi, e continuou marcando nos 2 jogos seguintes. No mês mais difícil da sua vida, ele foi eleito o jogador do mês da Premier League. Até os torcedores do Liverpool se levantaram para aplaudi-lo. Ronaldo brilhou como nunca. Ele foi eleito o jogador da temporada do United. Entrou para o time ideal da liga, terminou em terceiro na disputa pela chuteira de ouro e liderou em gols decisivos, pontos conquistados, hat-tricks e prêmios de jogador do mês, mostrando que as críticas eram injustas. Mas será que elas se encerrariam dali para frente? Com a chegada do novo técnico, Erik ten Hag, parecia que o vento estava mudando. Havia um clima de esperança no ar.
Mas infelizmente essa sensação de otimismo não durou muito. Em meados de julho, os fãs estavam cada vez mais frustrados com o fato de que o clube não ter conseguido garantir novas contratações, e Ronaldo também, que informou a eles seu desejo de sair. A mídia aproveitou uma história para criar um turbilhão de rumores de transferências, era pro Bayern, depois Inter, depois PSG, depois Chelsea, você pode escolher qualquer um. Na maioria das vezes bastavam 2 segundos de reflexão para perceber que essas histórias não faziam sentido. Mas novamente, com todos tentando queimar o cara, quem se importava? As coisas só pioravam e uma vez que ele perdeu a pré-temporada, tudo explodiu. Cada jornal parecia determinado a convencer o mundo de que ele estava fazendo isso para forçar sua saída do clube, quando na realidade era sua filha bebê que estava novamente no hospital, com até mesmo um novo técnico dando a entender que acreditava nisso. Segundo Ronaldo, todo o clube pelo qual passou fez isso, virar as costas para ele quando ele mais precisava. Para piorar a situação, na mesma época CR7 rompeu com seu agente, o que fez ficar preso no United por mais alguns meses, sendo constantemente humilhado pelo técnico Ten Hag, que em claras demonstrações de sadismo fazia o jogador aquecer para nada, o substituía sem justificativa e ainda o colocava faltando 2 minutos para o fim do jogo, como se quisesse lembrá-lo de que era ele que estava no comando. E quando Ten Hag começou a sequer relacionar CR7 para os jogos por conta de uma doença misteriosa, as coisas realmente ficaram ruins. E aí veio aquela entrevista bombástica. Essa entrevista dominou a mídia esportiva por semana. Mas resumindo, ele se disse traído. Desde que voltou, sentia que muita gente não o queria ali, que Ten Hag não o respeitava e que o clube duvidava dele quando ele falou que sua filha estava doente. Ele criticou a infraestrutura do clube, dizendo que estava uma década atrás do que ele tinha visto na Juventus e no Real Madrid, e atacou os Glazers novamente, chamando o United de um clube de marketing e dizendo que não viam chance alguma de diminuir a diferença para os outros times do top 6. Ronaldo chegou a dizer que se o progresso do clube dependesse do seu sacrifício, ele não teria problema em ser o primeiro a sair. E isso acabou sendo estranhamente profético, porque no mesmo dia em que ia anunciar a rescisão do seu contrato, também veio a notícia que os Glazers colocariam o clube à venda, após anos de protestos dos fãs. Mas é justo dizer que essa entrevista acabou não funcionando bem para Ronaldo. A imprensa fez de tudo para pintá-lo como o vilão da história. E em meio a toda essa confusão, um vídeo mostrando Bruno Fernandes supostamente ignorando Ronaldo no vestiário durante a Copa vazou e isso virou um escândalo gigantesco. A mídia não deu sossego para Bruno até que ele esclarecesse tudo, e a verdade era só uma brincadeira entre eles. Mas mesmo depois desse esclarecimento, nada mudou e toda a coletiva de imprensa só se falava de Ronaldo. Não importava quantas vezes ele pedisse para a imprensa deixar seus colegas em paz, e essa pressão parece ter pesado no desempenho dele. As atuações ficaram cada vez piores, até chegar ao jogo contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Foi um desastre. Ronaldo não só quase entregou um gol, como se envolveu em lance vergonhoso. Aos 66 minutos, algo inimaginável aconteceu. Ele foi substituído em uma partida de Copa do Mundo. Ele saiu do campo visivelmente abatido e, claro, a mídia não perdeu a chance de fazer um drama. Usaram um clipe onde ele dizia por que ele está com tanta pressa para me tirar, tentando jogar Ronaldo contra o seu treinador. Depois descobriram que ele estava falando de um jogador sul-coreano que queria apressá-lo a sair, mas isso já não importava mais, por algumas razões. Na partida eliminatória seguinte, pela primeira vez em 22 anos, Portugal começou sem Ronaldo no time titular. Para piorar a situação dele, foi nesse jogo que Portugal conseguiu a maior vitória da sua história, com Gonçalo Ramos, o substituto de Ronaldo, marcando um hat-trick. E mesmo depois de Portugal ser eliminado, Ronaldo continuava dominando as manchetes. E a cereja do bolo, 12 dias após o fim do torneio, Ronaldo anunciou que havia fechado um acordo com o Al Nassr da Liga Saudita, o que apenas fez com que o queimasse ainda mais. Naquela época, a mudança de Ronaldo para o Al Nassr foi vista como uma aposentadoria. Alguns criticaram os salários astronômicos que o tornaria o jogador mais bem pago no mundo, enquanto outros zombaram dele por, ironicamente, ter feito piadas anos atrás sobre jogadores que se transferiam para o Oriente Médio. Mais do que tudo, parecia que ele havia simplesmente desistido, o que era triste de ver. Ronaldo até teve seus momentos e foi impressionante como ele quase liderou a tabela de artilheiros jogando apenas os últimos 3 meses da temporada. Contudo, não conseguia embelezar a situação. No fim da temporada, o Al Nassr acabou em segundo lugar e foi eliminado de todas as competições de Copa,
enquanto o Niter ia bem sem ele, conquistando seu primeiro título em anos. Parecia o fim da linha e parecia que não tinha mais volta para aquele que havia sido o maior do mundo. Mas então, ele fez o mundo todo parar e olhar novamente. Ele não estava só falando. Com apenas 6 partidas na temporada, ele tinha marcado 6 gols e levado o Al-Nassr ao título da Copa dos Campeões Árabes, 20 anos depois de sua primeira participação no torneio. E quando a liga começou, ele não parou mais. Era como se todo mês ele pudesse ser eleito o melhor jogador. Até na seleção, sob o comando do novo técnico Roberto Martínez, ele voltou a ser estrela, ajudando Portugal a se classificar para a Eurocopa invicto com 10 gols em 9 jogos. Ao virar o ano, Ronaldo já estava envolvido em 29 gols em 18 partidas de liga com o Al-Nassr. Ele não só liderava em gols e assistências na liga, mas seus 54 gols no ano o tornaram o jogador mais velho a ganhar o prêmio de artilheiro do ano, superando craques como Mbappé, Harry Kane e Haaland. E para completar, o elenco inteiro do Manchester United havia se envolvido em menos gols na liga que Ronaldo sozinho. Eles estavam na lanterna do seu grupo da Liga dos Campeões e com o substituto do CR7 em uma sequência de 18 jogos sem marcar. E aí, ele vai ganhar novamente o prêmio de melhor do mundo? Dificilmente, mas não dá para pintar o cara de aposentado. Basta ver seus jogos pela seleção portuguesa, ainda tem muito gás no tanque e ele já declarou que vai jogar a próxima Copa, que provavelmente será a última e, portanto, ele deve dar tudo de si para provar para todos, incluindo haters e imprensa, que estavam errados sobre ele. Mas você, o que acha? Será que CR7 ainda pode impressionar ou deveria se aposentar mesmo? Me responde aqui embaixo nos comentários e caso tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhum lance. Valeu galera, muito obrigado, até a próxima, fui!